Glorificado seja o santo nome, Senhor. Nós queremos te louvar, te dizer, Senhor, mais uma noite estamos aqui juntos para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, Senhor, nos capacita a cada dia, Senhor, a conhecer mais aqui, Senhor. Ó Deus, que tu possas ser glorificado nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser testemunhos de ti, Senhor. Que nós possamos testemunhar das tuas grandezas, Senhor, do perfeito em nossas vidas, meu Pai. Nos abençoe e ilumina a nossa mente, Senhor. Abençoa o teu servo, pastor Bernardino, que vai trazer esse estudo, Senhor. Que tudo por fim daqui seja para o louvor e glória do teu santo nome. Assim que nós choramos, te agradecemos, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Olha, eu vejo aí, não vai louvar? Tá. Deus, amém, maravilhado, contempla a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, mas sem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu,
palavra. Glória a Deus, amados. Amém? Vamos continuar nosso estudo. Hoje, se Deus quiser, nós terminamos, eu creio, essa lista da carta de 1 Coríntios, capítulo 12, sobre os 12 espirituais. Vai ter água, pastor? Tem. Aí nós vamos, se Deus quiser, para a semana, para a lista de Efésios 4:11. Lembrando que nós não vamos estar repetindo alguns dons que, por exemplo, lá em Efésios 4:11 vai falar também sobre apóstolo, profeta, já estudou sobre apóstolo e profeta. Nós não vamos estar voltando. Então, para a semana nós vamos estudar sobre evangelistas, pastores e mestres. Mestres nós já estudamos também. Então, evangelistas e pastores, para a gente não ficar rodeando na mesma coisa, amém? Gostaria que a igreja abrisse 1 Coríntios 12, ainda, verso 28, amém? Pedir para a irmã Maria Lucineide ler de novo esse texto. Hoje esse versículo aqui a gente termina ele, amém? Por quê? Porque vai ter dons de curar. Nós também já estudamos socorros. Nós estudamos na carta de Romanos, mas nós vamos estudar um pouco mais. Governos também nós estudamos na carta de Romanos 12, verso 6. Variedades de língua nós já estudamos em 1 Coríntios 12, 8. Porque o apóstolo Paulo aqui ele repete alguns dons de novo. Então não tem necessidade da gente estar relembrando. Vamos só relembrar alguns aqui rápido, tá? Glória a Deus, amém? A irmã pode ler, por favor. Amém. Alguns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Amém? Então, mas a semana passada nós estudamos sobre o dom de mestre, o doutor, que são todas aquelas pessoas com o dom de ensinar na igreja. Tenha elas o ofício de pastor ou não. E esses mestres, os doutores, eles expõem a verdade da revelação escrita de Deus, proclamando, explicando a palavra de Deus a outras pessoas de forma compreensível, para levar as pessoas a compreender a palavra de Deus, E é muito interessante e esse dom, ele é um dom que tem que ter dentro da igreja. Para quê, amados? Para que haja edificação da igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja venha amadurecer através da palavra de Deus, venha crescer, para proteger a igreja contra os falsos ensinos, como nós vimos na semana passada, E é muito necessário o dom de mestres, Dom de mestres, que são todas as pessoas que ensinam a palavra de Deus na igreja, amém? E os pastores, amados, eles devem ter o dom de ensino. O certo é todo pastor ele tem que ter o dom de ensino, porque o pastor ele é um apacentador que alimenta o rebanho, ele alimenta o rebanho com a palavra de Deus. Para que ele pregue, para que ele ensine, ele tem que ter esse dom. Foi isso que ficou faltando para nós, vemos a semana que passou, e nós paramos aqui, e eu gostaria que a igreja abrisse 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e 2, amém? 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2. Para a gente encerrar aqui o dom de mestre e o dom de doutores, Pastor, esse cara evangelista é bíblico, assim, claro. Evangelista Evangelista são aquelas pessoas que pregam o evangelho, plantam a igreja, Eles são missionários, Nós vamos estudar melhor. Evangelistas, O apóstolo Paulo ele era assim, ele era um evangelista, ele era um fundador de igreja. Ele ia, fundava uma igreja, preparava pessoas, pastores, presbíteros,
eles ficavam, né, na frente lá da obra. Nós vamos estudar isso melhor, né, mais profundo quando a semana que vem, amém? A irmã Mara vai ler, né? É 1 Timóteo, capítulo 3, né, no verso 1 e 2. Amém? Amém. Fiel é esta palavra que alguém aspira ao Episcopado. Excelente obra deseja de necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante ordeiro hospitaleiro, apto para ensinar. Amém? Amém. O apóstolo está falando sobre um pastor, né? Porque o bispo aqui é a mesma coisa que pastor, né? Ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra é. É necessário, portanto, que o bispo, aqui o bispo pode ser o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então o pastor tem que ser apto para ensinar. Então o pastor tem que ter esse tom de ensino, né? Senão ele está desqualificado para ser um pastor, né? Vamos ver 1 Timóteo 4, verso 16. Timóteo 4, verso 16. Amém. Amém. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Amém? Esse é o apóstolo Paulo dando um conselho ao pastor Timóteo, ao pastor Timóteo. Diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é o que? É o ensino, né? Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes, né? Salvar aqui não é salvar na condenação eterna, não. Salvar aqui está relacionado aos falsos ensinos e aos falsos mestres, né? O pastor ele tem cuidado da doutrina, do ensino, né? Para que a igreja seja salva desses falsos ensinos e dos falsos mestres, assim como ele também. É por isso que ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, né? Vamos ver Tito 1:9, e nós vamos terminar. Tito, capítulo 1, verso 9. Amém. Retendo o filho a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para administrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? O conselho do apóstolo Paulo a outro pastor chamado Tito, né? Porque as cartas pastorais são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas três cartas do apóstolo Paulo são as cartas pastorais, né? E ele dá um conselho a Tito, diz: apegando a palavra fiel e segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém? Então, mas o pastor ele tem que ter esse
dom de ensino, né? Então, muitos cristãos, amados, maduros e qualificados também têm esse dom de ensino, não é só pastores, né? Tem irmãos também que não são pastores, mas eles têm os dons de ensinar na igreja. Independente se eles têm um ofício de pastor ou não. Amém? O próximo dom da lista de Coríntios 12, 28, vamos voltar para lá. 1 Coríntios 12, 28, ele diz assim, né? Mestres, né? Depois operadores de milagres, depois dons de cura, né? Dons de curar, né? Amém? Alguns estabeleceram Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, né? Amém? Irmãos, nós já estudamos sobre os dons de curar, sobre os dons de operação de milagres, né? Existem duas visões na igreja sobre os dons espirituais. Tem os cessacionistas, né? Os cessacionistas creem que, dependendo da visão cessacionista, creem que todos os dons cessaram, e tem os continuistas, que creem que ainda todos os dons, né, ainda é atual para o nosso tempo, né? A nossa visão ela não chega a ser cessacionista nem continuista, porque nós cremos que os dons, tem dons ainda que é sim para o nosso tempo. Agora existem os dons de sinais, né? Os dons de sinais, que é os dons de milagres e cura, né? Como nós já estudamos aqui, são conhecidos como dons de sinais. Nós vemos que foram dons dados aos apóstolos de Cristo e a Cristo, né? Com isso, nós não estamos dizendo que nós não cremos no poder de Deus, que não haja cura hoje, que Deus não faz milagre de forma nenhuma. Nós não queremos dizer isso, porque se fosse assim, a gente não orava pelos enfermos, não é verdade? E nós já presenciamos muitos milagres de Deus acontecendo, não só aqui nessa congregação, como na vida de alguns irmãos e de algumas irmãs, né? Eu me lembro quando eu e minha esposa, logo no início, que a gente começou a fazer essa obra aqui, tinha um senhor ali perto da casa da irmã Catiúça, que estava numa cama, acamado, e ele não conseguia andar. Estava com um problema sério, que ele não conseguia de jeito nenhum. Ele tinha até um bar, né? Um bar lá, e já tinha de médicos, as pessoas não sabiam qual foi a causa realmente que houve. E a irmã Catiúça nos chamou para ir lá, para a gente visitar ele, orar por ele. E para a glória de Deus, amados, nós oramos, né? E viemos embora, todos aqui, quando menos espera, a irmã falou que o homem ficou bom e ficou andando, tudo cuidou do bar dele. Tinha até prometido fazer uma visita na igreja, mas não veio. Mas ele ficou bom, para a glória de Deus, ele ficou curado, né? Ficou curado para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, né? E nós cremos, amados, que Deus cura, mas não é porque eu tenho o dom, minha esposa tem esse dom, né? Dom de sinais. Esse dom foi dado aos apóstolos de Cristo e a Cristo. Nós vimos isso já profundamente na palavra de Deus. Mas nós cremos que através da oração Deus opera milagres e Deus cura, que é bíblico. Amém? Através das orações, através da oração da fé, né? Agora, é como no tempo dos apóstolos, não, amados. Não é como no tempo dos apóstolos, porque no tempo dos apóstolos, irmão, né? No tempo de Cristo e dos apóstolos, isso era algo extraordinário, amados. Acontecia de uma forma, entendeu? E não era uma cura aqui, uma acolá, não, amados. Multidões de pessoas eram curadas. Acontecia de ser só uma, acontecia. Mas a maioria das vezes, como era dom de sinais, eram multidões de enfermos que eram curados de uma vez só. E outra coisa, essas pessoas eram curadas independentemente se eles tinham fé ou não. Tinha pessoas que estavam endemoniadas. Tinha pessoas que não estavam nem na sua consciência, na sua sã consciência, e eram curadas. Os apóstolos decretavam uma cura, e essa cura acontecia, mas nenhuma caiu por terra, não.
Você não vai ver, depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos recebendo, né, o poder do Espírito Santo, né, o dom de curar, o dom de realizar milagres. Você não vai ver os apóstolos decretar uma cura e não acontecer, não. Que nem hoje em dia, algumas pessoas que dizem que têm uns dons de curar e dons de milagre dizem, né? Aí eles decretam uma cura, se a pessoa não foi curada, não é porque você não teve fé. No tempo dos apóstolos de Cristo não era assim, não, amados. No tempo dos apóstolos de Cristo eles decretavam a cura e a cura acontecia. Então, amados, nós vimos que milagre e cura foram dons dados a Jesus e seus apóstolos, e mais algumas poucas pessoas da igreja primitiva, como nós vimos Estevão, Filipe, o evangelista. Alguns falam também que Barnabé também tinha esse dom, né? Então, esses dons de sinais, amados, era esse nome de sinal porque revelava a Cristo como o Messias e o Filho de Deus. Esses dons foi dado para autentificar Jesus como Messias. Era necessário. Os judeus pediam sinais. Nós vimos já isso. Eu estou repetindo, amados, para trazer a memória de novo das irmãs. Quanto mais é bom, porque também as irmãs, né, vai aprendendo mais. Como nós vimos em João 20, do 30 ao 31, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no livro de João, né? Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para nele crendo tem a vida eterna. Olha o dom de sinais, a finalidade qual era? Por que Jesus fazia milagres? Para que as pessoas fossem e crescem que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Como também falou lá em João 7,31, né? Que diz assim: e contudo, muitos de entre a multidão creram nele, em Cristo, e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito. O que é que eles estão querendo dizer aqui, amados? Os milagres, as curas realizadas que Jesus Cristo fez com que a multidão reconhecesse que Cristo, né, que Cristo, profetizado no Antigo Testamento, não poderia fazer maiores milagres do que Jesus havia feito. Ou seja, o que é que eles queriam dizer? Se Jesus não fosse o Cristo, se Jesus não fosse o Messias, será que seria capaz de fazer todos aqueles sinais poderosos que Jesus estava fazendo? Eles estavam reconhecendo: não, isso aí é o Cristo. Quando vier o Cristo, vai fazer maior sinais do que esse aí? Eu creio que não, porque estavam reconhecendo que realmente Jesus era o Messias, amado. Porque os dons de sinais, curas, milagres, maravilhas, foi dado com esse intuito, né? Mateus 11, do 2 ao 5, mostra que João estava preso, João Batista, e ouvindo falar das obras de Cristo, né, mandou seus discípulos perguntarem: é tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? Né? Aí o que é que Jesus responde? Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo, né? Os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. O que é que Jesus está dizendo? Está dizendo: olha, vai lá em João e fala dos sinais que estão acontecendo. Porque aí João veio e dizer: não, é esse mesmo, isso é o Messias, né? E a resposta de Jesus para João Batista, amados, mostra que os sinais que ele estava realizando, cura, milagres, eram as provas, a prova que ele era o Cristo. As curas e os milagres, amados, eram os dons de sinais, no sentido que revelavam, legitimavam Jesus como Cristo, o Messias, o Filho de Deus, né? Curas e milagres também legitimava que os apóstolos de Cristo eram verdadeiros apóstolos enviados por Deus, né?
As curas, os milagres também eram um sinal que autenticava o ministério apostólico. Ou seja, não era todo mundo que fazia isso não, amados. Senão todo mundo poderia dizer que era um apóstolo de Cristo, né? Então o propósito desses sinais, amados, cura e milagres, era para que o povo reconhecesse também os apóstolos como verdadeiros mensageiros de Deus. E Deus concedeu aos apóstolos poderes miraculosos, a fim de seus ouvintes, né, os seus ouvintes soubessem que de fato eles haviam sido enviados por Deus. Por isso Paulo, quando escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, ele estava falando sobre a autentificação do apostolado dele, porque muitos estavam até contestando, dizendo que Paulo não era um apóstolo verdadeiro. O que foi que o apóstolo Paulo escreveu? 2 Coríntios 12, verso 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Paulo está dizendo, olha aqui, ó, né? Os sinais do meu apostolado foi apresentado no meio de vós. Isso é a credencial de um apóstolo, amado. Na linguagem de Veio diz as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Olha, os sinais, né, as marcas de um apostolado, de um apóstolo. Então não era todos, amados, que tinha esse dom, né? Por quê? Porque esse dom era dons de sinais, dons de sinais. Esses dons de sinais, milagres e cura não foram dados a todos da igreja, né? Como nós já vimos aqui, são a Jesus, aos apóstolos, Filipe, Estevão e alguns falam também Barnabé, né? Que eram também representantes dos apóstolos. Por isso lá em Atos 12:43 diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, não era de todos da igreja, mas Atos 5:12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 19:11-12 diz: Deus, pelas mãos de Paulo era um apóstolo, fazia milagres extraordinários. Então, amados, Atos 8:5-7 diz que Filipe desceu à cidade de Samaria, anunciava ali a Cristo, as multidões atendiam unanimemente às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Né? A mesma coisa com Estevão, Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, mas dons de milagre, né, como aqui fala, né, e cura, foram dons dados a Jesus e os seus apóstolos, e a poucos enviados pelos apóstolos, né? Por isso, Hebreus 2, verso 13 e 4 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual temos sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus Cristo, foi depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, seguindo a sua vontade, né? Cura, milagres e maravilhas, dons de sinais, né? Agora eu vou pedir para que a igreja abra Marcos 16, verso 20, né? Nós vamos entrar no... Vamos ficar aqui para porque esse dons de sinais e maravilhas nós já estudamos, né? Foi só para dar uma lembrada aos irmãos, por isso que eu não pedi nem para que as irmãs lessem, né? Amém? Marcos 16, verso 20.
eles tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém? Confirmando a palavra pelos sinais que esses homens faziam, né? Marcos 16, verso 20. Amém? Deixa eu ver aqui na linguagem atualizada como é que diz, né? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Por quê? Porque Jesus apareceu aos 11 apóstolos, no contexto aqui está falando isso, no verso 14. Verso 14 diz assim: ó, finalmente apareceu Jesus aos 11, os 11 aqueles aqui, os apóstolos. Amém? Quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto e já ressuscitado, e disse a quem? Aos 11, aqui aos 11 apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expirarão demônios, falarão nova língua, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E o que é que aconteceu? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhe falado, foi concebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. Eles, tendo partido, eles creem os 11, os apóstolos, amados. Porque esse sinal foi dado para eles. Apesar de dizer esses sinais seriam aqueles que creem, Jesus estava falando aos apóstolos, amados. Não estava falando para toda a igreja. Por quê? Porque você não crê não no nome de Jesus, mas você tem esses sinais. Se a gente pegar esse texto com o pé da letra e dizer que esses sinais é para aqueles que creem, todos da igreja creem, mas todos têm esse dom de sinais. Todos vão poder tomar veneno e não morrer, vai pegar de serpente, a serpente vai picar o camarada, o cara não vai morrer. Porque aqui estava estava falando aos apóstolos, mas por isso diz: e eles tendo partido, eles os 11, ouviram o que Jesus falou, pregando em toda parte, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esses sinais aqui, esses sinais, né? E por as pessoas não entenderem isso, amados, muitas pessoas lá no Oriente Médio, não sei se foi na África, vários pastores cometeram, não sei se foi Índia ou foi África, não estou lembrado agora, eles achando que esses sinais eram para eles pegaram as serpentes, e as serpentes picaram eles e eles morreram, amados. Eles morreram. Outros foram inventados a tomar veneno, morreram. Porque isso é dom de sinais, amados. Isso foi dado para os apóstolos. Por quê? Não só para autenticar o apostolado, também para autenticar a mensagem deles. A boa nova, a nova mensagem. Por isso o texto diz assim: e eles têm partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, confirmando, dizendo que a palavra que eles estavam pregando realmente era a palavra de Deus, que eles eram homens de Deus enviados por Deus. Então, amados, os dons de sinais, amados, é um erro muito grande, né? De algumas pessoas achar que toda a época da história da igreja, todo mundo fazia sinais. Né? E nós já vimos que na história toda, né, quando a gente vai estudar a história como um todo, só Moisés, no tempo de Moisés e Josué houve sinais, só no tempo do profeta Elias e Eliseu houve sinais, e só no tempo de Jesus os apóstolos houve esses sinais. Por quê? A revelação de Deus não estava completa, amados. E eles, quando ia falar uma revelação, pregar, era necessário fazer sinais para que as pessoas cresçam.
fez. Foi o que aconteceu aqui com os apóstolos aqui, né? Quando eles saíram, tendo partido, pregaram em toda parte e cooperando com ele, o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais, né? Por meio de sinais. Amém? Então, amados, o verdadeiro dom de cura dado a Cristo e os seus apóstolos, assim como dons de milagres. Milagres eram coisas extraordinárias, no qual nós vemos as pessoas que têm esse dom, como no tempo de Elias, fogo caía do céu, né? Como aconteceu lá com os profetas de Baal, né? Como nós vemos Jesus Cristo andar sobre as águas, ressuscitar mortos, como Paulo, Pedro fez, Jesus fez. Isso é dom de milagres, amado. Transformar água em vinho, camarada orar e a chuva vai cair, né? Nós não vemos isso hoje, amados, né? E tem algumas pessoas que querem falsificar essas coisas. Não é que nós somos incrédulos, amados, não é que nós somos sensacionistas, não, é porque nós entendemos que dons de sinais, meu irmão, foi dado com um propósito, e esse propósito foi alcançado no primeiro século. Com a morte dos apóstolos, amados, os pais da igreja já relatavam que já não tinha mais aqueles sinais que tinham antes. Os pais da igreja foram aquelas pessoas que ficavam no lugar dos apóstolos. Muitos foram discípulos dos apóstolos mesmo. Já relatavam que não tinha mais pessoas que tinham aqueles poderes miraculosos como os apóstolos tinham. Então, irmãos, o verdadeiro dom de curar dado a Cristo e seus apóstolos era curar todo tipo de enfermidade, a qualquer hora, independentemente se a pessoa tinha fé ou não na cura. Os apóstolos de Cristo, como eu disse, eles decretavam uma cura e ela acontecia. Não há nenhum caso, amados, no Novo Testamento, como de Pedro, Paulo, qualquer apóstolo decretou uma cura e ela não aconteceu. Porque os apóstolos falavam e a cura acontecia, né? Não havia campanhas, como hoje em dia se precisa fazer, reuniões de cura. Na igreja primitiva não existia esse negócio, não. Marcar o dia de cura, reunião de cura. Não teve isso, amado. Isso é tudo invenção. Não havia cultos de cura, como hoje em dia há em algumas igrejas, né? Então o dom de curar, mas não deixava dúvida, era algo claro e não dependia da fé do doente. Não dependia da fé do doente, né? Atos 5, do 15 ao 16 diz: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava nas marcas, né? Para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. E quando eles passavam, afluíam também as multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Não deixava margem nenhuma, amados. Não é hoje em dia que é uma agonia para uma pessoa ser curada, o camarada ele grita e passa ódio, é uma agonia, o doente não fica curado, entendeu? Pode perguntar, pode falar. Pastor, o senhor disse aí que quando eram oradas, deles não é necessário que a pessoa tivesse fé. Alguns eram, não, Pastor, porque tem alguns que o Senhor Jesus, ele dizia: a tua fé te salvou. também, alguns eram, outros não, né? É como aquele paralítico coxo da porta do templo de Formosa, né? Aquele homem, ele não estava esperando receber uma cura, não, ele estava precisando receber uma esmola. Olhando para Pedro e João, ele olhou para receber esmola. Pedro e João disse o quê? Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levante e ande. Aquele homem foi curado. E não era algo que fosse fazer uma cena. Não precisava fazer esse teatro que hoje que é uma agonia hoje em dia, né? Hoje em dia é uma agonia, né? O camarada está curando um, meu Deus do céu, uma gritalhada, é uma agonia e decreto, e o cara não é curado, ninguém é curado. Olha, hoje vai acontecer cura, hoje vai acontecer milagre. O povo
entra doente e sai doente. E não acontece a cura. E quando não acontece, por quê? É porque você não tem fé. Assim é fácil, meu irmão. Assim é fácil o cara dizer que tem um dom de curar. Assim eu poderia chegar, se eu fosse um mentiroso, dizer, olha, eu tenho um dom de curar. Vem aqui à frente que eu vou orar, você vai ser curado. Aí você não é curado, eu vou lutar contra você. Dizer que é porque você não tem fé. Enquanto tem muitos crentes aqui hoje em dia, mas até crentes que creem no dom de cura, né, nos dons de sinais, que eles creem que vão ser curados e não são. Um exemplo disso foi aquela pastora, né? Pastora entre aspas, aquela cantora lá, Ludmila Febre, né? Ludmila Febre, ela decretou a cura dela e não foi, amado. E ela tinha fé para ser curada. O filho da cantora Extra morreu, por enfermidade morreu. E são pessoas que acreditam que ainda existem esses dons. No tempo da pandemia aí, meu irmão, esse pessoal que disse que tinha esses dons, estava tudo enfurnado dentro de casa com medo de pegar Covid. Isso é realidade, meus amados. Eu sei que muitos pastores escutam um negócio desse, aí quer dizer, não, esse pastor é incrédulo. Não, meu irmão, não é incrédulo não. É questão da gente estudar a palavra de Deus, ter discernimento nas coisas. Né? E a Bíblia não só existe esses dons de sinais, não. E os outros dons? Por que as pessoas não querem procurar os outros dons? Né? Dons que edificam a igreja também. Né? Com isso eu não estou dizendo, mas Deus não tem poder para curar, que a oração do justo é muito eficaz. Nós sabemos disso, Tiago fala sobre isso. A oração do justo, a igreja quando ora, Deus faz milagres todos. Agora, para uma pessoa dizer, eu tenho o dom de curar, ele tem que mostrar esse dom, porque até agora eu tenho o dom de fazer milagres. Ressuscito um morto, chego lá no funeral de um irmão, de uma irmã, e decreto o morto para ele se levantar, para ver se ele vai levantar. Porque quem tem o dom fazer isso. Pedro fez isso, Jesus fez isso, Paulo fez isso. Amém, amados? Outro dom aqui, amados, para a gente encerrar, né? 1 Coríntios 12, 28. E mais uma vez eu reafirmo aos irmãos: quem crê no poder de Deus está aqui. E Deus tem poder para curar, Deus tem poder para fazer milagres. Creio, amados. Creio, já aconteceu na minha vida, já aconteceu cura na vida da minha esposa. Quando ela teve uns problemas lá nos seios dela, por causa da amamentação, quase que ela perde os 2 seios. Ela foi Deus que curou, através de uma oração, foi Deus que curou, entendeu? E foi para o hospital, fez todo o tratamento, mas depois o negócio veio voltar de novo. Quando voltou, ela orou, chorando, lá Deus curou e ficou boa, para a glória do Senhor. Meu filho Bernardo, eu já disse aqui, foi curado, amados. Foi curado, né? Agora com isso nós não estamos dizendo, não estamos dizendo que eu tenho um dom de cura, nem até agora não vi ninguém que tem esse dom, de verdade, né? Agora que a gente crê que Deus faz sim, Deus faz, né, conforme a soberania dele, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Se ele quiser curar, ele cura. Se não quiser, né? E glória a Deus, né? Ele continua sendo Deus, ou curando ou não curando, ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Amém? 1 Coríntios 12, 28. Muito obrigado pelo Paulo de novo. Afirmando sobre a questão sobre cura. Ah, não, eu até tenho. Pode falar, Diaco. Fala sobre a questão sobre a cura, né? Sabe que aquele leproso mesmo, quando ele foi até Jesus, ele falou assim: se tu quiser, tu pode me purificar. É o quê? Tudo está segundo a vontade. Tudo está segundo a vontade deles. Se nós pedimos alguma coisa, tem que ser confirmado segundo a tua vontade. Porque se Deus quiser, vai curar. Se Ele não quiser, não cura. E isso não quer dizer que você não tem fé, né? Você pode curar. Deus quer que Ele cura, Ele cura. Mas só que esse dom foi dado para os apóstolos, e Cristo tem esse dom e os apóstolos. Porque são dons de sinais, né? Dons de sinais. A
Coríntios 12, 28, né? Vai falar agora sobre socorros, né? O dom de prestar ajuda. Não pode ler, Coríntios 12, 28. E alguns foi Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores e depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de cura. Amém? Dons de socorros, né? Alguma Bíblia fala dom de ajudar, né? Pode ser que algum tenha isso, falar assim, né? Amém? O que é dons de socorro ou dom de prestar ajuda, amados? Esse dom, amados, abrange toda a ajuda liberal e prática que pode ser prestada quando uma necessidade for percebida, né? Inclui ajudar os pobres, os doentes, os necessitados, à medida possível que nós podemos ajudar, né? Ajudar tanto as pessoas que estão passando por necessidades físicas, como também espirituais. Então esse dom ele é abrangente, amados, ele abrange muitas coisas. Esse dom abrange muitas coisas, né? Vamos ver Atos 20, verso 35. Atos capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35. Isso. Diz assim: Foi exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que receber. Tenho nos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é misto socorrer os necessitados e recordar da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, mas todos nós devemos ajudar uns aos outros, todos nós devemos, né? Mas Deus dá a algumas pessoas uma capacidade especial para reconhecer a necessidade de ajudar da maneira melhor possível, né? Então o Espírito Santo capacita indivíduos a prestar ajudas práticas, físicas e espirituais, aliviando as necessidades das outras pessoas. Tem pessoas que têm esse dom, eles são mais sensíveis à necessidade dos outros e de ajudar na prática mesmo, né? Você vê que tem pessoas que têm mais sensibilidade, não só fica na sensibilidade como na prática, né? Ela percebe, né? E ela ajuda. Dom de socorro, né? O propósito desse dom de socorro, amados, é edificar a igreja, né? Suprindo a necessidade dos outros. O propósito é esse. O propósito desse dom de socorro é edificar a igreja, suprindo as necessidades de outros, né? É uma ajuda prática, física, financeira e pode ser também uma ajuda espiritual, né? Assim como um apoio espiritual, né? E especialmente, amados, aqueles que estão lutando contra muitas vezes o desânimo, o medo e outras batalhas espirituais que o cristão passa, né? Nem sempre todo mundo está precisando de uma ajuda, vamos supor, financeira. Às vezes a pessoa está precisando de um tipo de ajuda, de uma palavra de consolo, né? De ajudar, né? Essas pessoas que estão desanimadas, estão com medo. E as pessoas que têm um dom de socorro, mas são pessoas que elas
são mais sensíveis, amados, à necessidade das pessoas, elas ajudam. Embora que todos nós devemos ajudar uns aos outros, como o apóstolo Paulo fala, né? Mas quem tem esse dom, ele faz de uma forma especial. Né? Então a palavra socorro, eu fui dar uma pesquisada na tradução do vocábulo grego, eu não sei falar em grego, por isso que eu não uso a palavra, mas significa segurar com as mãos. Segurar com as mãos. O dom de socorro costuma ser associado também ao trabalho dos diáconos. Os diáconos na igreja são levantados para atender às necessidades das pessoas. Né? O diácono foi levantado para isso. Né? Então esse dom inclui ajudar pobres e os necessitados na medida do possível, dar auxílio aos enfermos, fortalecer os abatidos, consolar os fracos. Vamos a 1 Tessalonicenses 5, verso 14. 1 Tessalonicenses 5, 14. Quem vai ler agora? Também exortamos vocês, irmãos, a que amoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Amém? Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, né? Quase que não sai. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam pacientes para com todos. Né? Então, o que é que acontece, amado? Embora a Bíblia mostre que o Espírito Santo concedeu a alguns o dom de socorro, dom de prestar ajuda, auxiliar os necessitados, todos nós que somos verdadeiros cristãos, que o amor de Deus permanece em nós, devemos amar e ajudar os nossos irmãos, que é o nosso próximo. Né? Não precisa ter esse dom para que a gente faça isso, porque a Bíblia mostra sobre isso. Vamos ler 1 João 3, verso 17. 1 João, capítulo 3, verso 17. Já terminando. 1 João 3, verso 17. Quem, pois, teve bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe fecha o seu coração, como permanece nele o amor de Deus. Amém? Amém. Ora, aquele que possui recursos, né, deste mundo e vir a seu irmão padecendo necessidade e fecha-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Né? A pessoa tem recursos, a pessoa tem dinheiro, tem bens, tem condição, vê o irmão padecendo e fecha o coração, ou fecha a mão, ou fecha a mão e não ajuda. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus? É complicado, amado, isso aqui, né? É muito complicado isso. Vamos ler Tiago 2, versos 14 ao 17. Tiago capítulo 2. Ao 17.
texto bastante já falado aqui, né? A fé sem obra, né? A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E a 2, 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só não é acompanhada de obras. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Morta. Morta é uma fé falsa. Essa fé morta, até os demônios creem e tremem, né? E Tiago diz, né? Crê tu que Deus existe, faz bem, porque os demônios creem e tremem. Né? Os demônios creem e tremem. Mas o que é que acontece, amados? A fé morta, né? É uma fé não genuína. É uma fé não verdadeira, é uma fé não salvadora. Né? Por isso eu digo, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecendo de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai, sem tudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Que fé é essa, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Né? Ou seja, é uma falsa fé. Pode falar. Esse salvar do versículo 14. Acaso a fé pode salvá-lo? Salvá-lo do quê? Da condenação eterna. Aqui é salvação mesmo. Aqui não é salvar de outra coisa, não. O Tiago está falando de uma fé genuína que salva e de uma falsa fé que não salva. Até porque quando o Senhor diz que a salvação é pela graça, aí o complemento diz que são salvos para fazer boas obras. Boas obras, isso. A gente não pode parar em Efésios 2, 8, 9 e esquecer do 10, né? Porque o 10 faz parte do 8 e do 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é nome de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Ou seja, um salvo verdadeiro, ele vai ter boas obras. E boas obras aqui é o quê? Ajudar o necessitado. Se eu tenho recurso, tenho um irmão necessitado, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho comida em casa, e eu vejo meu irmão padecendo fome, necessidade, sem roupa, nu, com fome, eu tenho vestimento, eu tenho comida, e eu não providencio a necessidade desse irmão, minha fé está morta. Minha fé é morta. É uma fé falsa. Né? Então é por isso, amados, que embora a Bíblia mostre que o Espírito Santo concedeu a alguns um dom de socorro, dom de prestar ajuda, auxiliar os necessitados, todos nós somos exaltados, amados, como verdadeiros cristãos a socorrer aos necessitados. Né? Se o camarada não tiver, é uma coisa, né? Que a gente sabe, às vezes a pessoa não tem. Né? Mas a pessoa está na mesma situação do outro necessitado. A situação está difícil. Está faltando lá na casa do camarada, o outro também está. Né? Aí Deus sabe. Agora o camarada está lá, né? Com o armário dele cheio, e compra lá, e o irmão lá não tem um pacote de fubá para comer. O cara chega lá, vem o cara lá com fome, né? Não tem dinheiro para comprar, fazer umas compras, ajudar e não faz. Então isso aí é complicado, mas como pode permanecer nele o amor de Deus, né? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Vamos ler Gálatas 6, verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 2. Daqui a pouco eu termino. Gálatas 6, verso 2.
Levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? A gente está ajudando o necessitado, a gente está levando as cargas dele. Aliviando. Está aliviando, meu irmão. Então o camarada está na casa dele lá, ou a mulher, os filhos lá necessitados, passando fome, chorando, clamando a Deus, faltando o alimento cotidiano. E irmãos que têm condição, fecha o coração, meu irmão, fecha a mão, não ajuda, aí é complicado, meu irmão. Aí é onde o apóstolo, o Tiago fala que é uma fé morta, né? Porque nós temos que levar a carga uns dos outros, e nós estamos fazendo o que? Assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo é o quê? Qual é a lei de Cristo? É 2 mandamentos. Jesus disse que é 2 mandamentos. Isso, a lei rege. A lei real é essa. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, está cumprindo todo o mandamento. Tudo é um amor. O cara que ama o próximo, ele não vai fazer o mal ao próximo, não vai cobiçar a coisa do próximo. Aqui o versículo 3 diz: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Isso. Amém. Bom, Pode falar. Só que eu estava naquela. Até sexta-feira eu estava até comentando sobre aquele texto lá que fala que. Eu estou até esquecendo o texto. E ele vendia suas propriedades e dividia para aqueles que não tinham nada. É Atos dos Apóstolos. Estava até conversando lá. Aí, sobre a questão de vender, ali não era uma doutrina. não. Era uma doutrina, mas ali eles vendiam porque vinham os necessitados, desejados, e não vendia e distribuía para quem Era algo liberal, né? liberal. Eles faziam ali liberalmente. E ali foi em época de perseguição, né? Perseguição. Não deixar perdendo os bens, não tinha isso. nada, né? No contexto daquilo ali era. Isso não quer dizer, irmão, que está lá um irmão preguiçoso, não quer trabalhar, tem trabalho para ele não quer trabalhar, que os irmãos têm que estar dando, entendeu? O cara tem saúde, tem trabalho, arruma trabalho, não quer não trabalhar não. Aí não tem nada a ver com isso não, mas isso não é isso, entendeu? Se tiver trabalho, o cara tem saúde, ele tem que trabalhar. Aquele que não trabalha, que não come. Que não coma, né? O apóstolo Paulo fala. Aqui está falando de pessoas necessitadas mesmo, irmão. Pessoas aqui que passou perseguição, perdeu tudo, pessoa que talvez estivesse enferma, pessoa que não tinha trabalho de forma nenhuma. É nesse sentido aqui, né? Ela estava no começo ali, quando eu falo sobre isso aí, estava no começo do cristianismo, né? do Novo Testamento, estava se iniciando ali, né? A igreja estava se iniciando ali, né? O apóstolo Paulo até fala sobre ajudar as viúvas. Qual o conceito do apóstolo Paulo? Que não ajuda as viúvas novas, que ajuda as viúvas já velhas. Porque a nova tem condição de trabalhar, a nova tem condição de arrumar um marido, para isso aqui, entendeu? E as velhas não. E as velhas, aquelas que, eles quando fosse ajudar, eles fiz, né? Por quê? Porque tinha algumas mulheres lá viúvas, que o marido morria, né? E ficava sem querer trabalhar e às vezes ficava vivendo uma vida aí promíscua, né? Uma vida de um com o outro, mulher sem, né? Aí essas aí, né? De forma nenhuma, mas aquelas que fossem viúvas de verdade mesmo, aquelas que fossem necessitadas, né? Nisso aqui a gente tem que ter cuidado, irmão, porque tem muitas pessoas também aproveitadoras. Tem muita gente aproveitadora, né? A Bíblia está falando sobre necessidade. De pessoas necessitadas de verdade mesmo, né? Pessoas necessitadas de verdade. Porque se a igreja for fazer uma ação social da cesta básica, botar sopão, meu irmão, vem gente de todo
outro jeito. Tem gente que não está nem com fome em casa, vai vir pegar a cesta básica. Entendeu? Nós vem com força. Eu e minha esposa a gente já fez, amado. Quando a minha esposa está sempre a fazer ação social, todo final de ano, a gente não lembra que ela fazia negócio de sopa, disso, daquilo. E a gente, eu ia levar, quando eu tinha um Fiat, né, levava o carro, a gente levava um negócio para distribuir para o povo. Mas depois a gente começou a descobrir, amado, que estava vindo pessoas que tinham casa, tinha tudo e estavam indo lá para tomar, para comer. Pessoas que já estavam, entendeu? Que não era necessitado, né? Porque tem como que é aproveitador mesmo, né? Aí a gente tem que ter sabedoria também desse lado aí, desse lado, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Mas aqui está falando realmente, amado, de pessoas necessitadas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente sabe, pessoas que perderam o emprego, a pessoa correu atrás, não tem que conseguir arrumar emprego, está faltando as coisas. Nós, como cristãos, irmão, temos que chegar junto com essas pessoas. Né? E se cada um contribuir, cada um ajudar, não fica pesado. Né? Agora também, as pessoas também têm que falar para que a gente saiba. Porque tem gente que é orgulhosa. Tem gente que está lá morrendo e não fala para ninguém. Né? Aí isso não é comunhão, amados. Comunhão é compartilhamento. Tem que compartilhar tanto na alegria como na dor, tudo. Né? Tem que pedir socorro também, né? Para se socorrer, tem que pedir socorro. As pessoas têm que saber. Ninguém vai o Espírito vai dar a bola de cristal para estar adivinhando, né? Mas se sabe, a pessoa realmente é necessitada, mas nós temos que ajudar. Amém? Ficou faltando Efésios 4, verso 28, mas a gente vê a semana que vem. Amém? Cada horário já deu 9 horas. Para a semana nós vamos ver sobre governos e nós vamos entrar na lista lá de dons de Efésios, capítulo 4, verso 8. Né? Para a glória de Deus. Sim, irmãos, eu tenho um aviso aqui. Está falando com a diaconisa Edilene.